E aí pessoal, meu nome é E eu Mariana, sou Cizinho. você está no canal Desconexão. E hoje a gente vai falar do seriado que está em alta na Netflix chamado, Umbrella Academy. que não tem nada a ver com Resident Evil. Realmente não tem nada a ver. É uma série de super-heróis que a gente vai fazer análise daqui a pouquinho. Enquanto isso, antes de começar a assistir o vídeo, dê sua curtida, compartilhe, comente o que achou sobre o seriado e o que achou do nosso vídeo e... Conecta. A série é baseada numa série de revistas do mesmo nome, Umbrella Academy, que tem um subtítulo Umbrella Academy Suíte do Apocalipse. A revista foi escrita pelo cantor Gerard Way, que era o cantor da ex-banda My Chemical Romance, que eu amava. Então eu super curti a revista. Ela foi desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá. A série é uma série excelente, ela me deixou numa expectativa muito grande, porque eu não conhecia nem a revista e eles fizeram bastante divulgação sobre essa série. Eu fiquei empolgado para poder ver, porque falava sobre super-heróis, que na verdade são anti-heróis, entendeu? Não é totalmente heróis. Na verdade eu não tive essa expectativa tão alta quanto ele teve, porque eu não gosto de séries de super-heróis. Eu tenho um pouco de aversão a seriados de super-heróis. Gosto de filmes, mas não de séries. E essa série superou todas as minhas expectativas. Ela me lembrou aquele filme que tem a carinha do sorriso, que são de anti-heróis também. Watchmen? Watchmen. Me lembrou alguma coisa assim. Watchmen. E me lembrou aquela outra série da Maldição da Mansão Hill. Foi o que eu falei pra ela. Que tem uma mesma pegada, assim. Um drama familiar, um desenvolvimento da família, a reunião da família depois de tempos por causa da morte de uma pessoa. É todo um desenvolvimento a maior parte é o desenvolvimento do drama familiar. Mas na verdade tem a questão de ser herói, né? Porque Sim. eles têm que salvar o mundo no final das contas. Exatamente. Evitar o apocalipse. Exatamente. Que é o foco da série. Eles têm que evitar o apocalipse. E tudo começa quando o Dr. Sir Reginald Hargreaves resolve adotar várias crianças que nasceram do nada. Foram 43 crianças que nasceram nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, com diversas mulheres pelo mundo todo, e não se sabe o motivo desse nascimento, porque nenhuma delas estava grávida no início do dia. E esse senhor, que deixa entender que ele é um alienígena, né? Sim. Resolveu adotar várias crianças e conseguiu adotar 7 delas. Isso, porque na verdade, segundo a revista mesmo, diz que várias não sobreviveram, algumas foram adotadas por outras pessoas, e só 7 mesmo que ele conseguiu adotar. Na verdade ele comprou, né? É isso, então ele vai treinando as crianças, porque ele sabe que essas crianças vão desenvolver algum tipo de poder. Então ele adota e vai treinando desde criancinha a elas conseguirem desenvolver os poderes delas, controlar corretamente. E fazendo missões, né? Tipo, vai ali no banco evitar um assalto, vai matar aquele bandido ali, entendeu? Na série, as missões são um pouco mais simples, são um pouco mais realistas pra gente no nosso mundo. Já na revista, as missões deles são combater realmente seres extraordinários, seres alienígenas, como uma torre Eiffel que se revolta e eles têm que lutar contra essa torre. Então são coisas mais bizarras que tem na revista. Na verdade, não é contra a torre. Na verdade, contra um cara que controla a torre, que a torre é uma nave espacial. Que eles só descobrem depois. Agora a gente vai falar sobre as crianças e seus poderes. Sendo que as crianças, elas não... O Sir Hargreaves, ele não deu nome para nenhuma delas. Ele enumerou cada uma delas. Então, foi do número 1 até o número 7. Ou ele chamava pelo número, ou, como na revista, ele poderia chamar também pelo codinome que elas tinham, que era o nome de heróis que cada uma delas tinha. Então a gente vai apresentar cada um com o seu número, o seu nome e o seu nome de herói. Vamos começar com o número 1, obviamente. Ele era o líder, né? Intitulado tanto pelo seu desempenho realmente de ser líder, como pelo doutor, né? Que realmente escolheu ele como líder. Isso. O nome dele, apelido, é Space Boy, porque ele foi para o espaço, a mando do Sir. Ele tem uma grande força, entendeu? E, assim, a aparência dele era normal, mas como ele quase morreu em uma missão em que o
o pai dele mandou ele sozinho para essa missão, ele acaba quase morrendo. Então o pai dele tem que injetar um antídoto, alguma coisa nele, que transformou ele em metade macaco. O corpo dele fica todo avantajado, grandão, todo peludo, com um peitoral realmente de gorila. Na revista, o Luther, que é o nome dele mesmo, essa missão dele foi em Marte, e o que aconteceu foi que não injetaram nada nele. Eles trocaram o corpo dele por um corpo de um macaco marciano. Então, ele realmente tinha um corpo de outro ser vivo. O filho número 2, conhecido como Kraken, que é o Diego, e ele tem o poder de lançar objetos, principalmente facas, e fazer desvio no meio do caminho para qualquer ponto que ele queira. Então ele tem uma mira perfeita. Fica nítido que ele é um anti-herói mesmo no seriado, porque ele é quase um detetive, por fora da polícia, porque ele não é policial. Faz várias missões e realmente mata as pessoas. Ele lembra o Justiceiro. É, um pouquinho. Né? Com a vestimenta dele, tudo, as facas atrás da roupa. Um dos personagens que eu mais gostei. E é um dos personagens que era mais sensível, apesar de tudo, mais emotivo em relação à família, em relação à mãe, e que sentiu mais esse drama todo. Bem, agora a gente vai falar da terceira, né, que se chama Alison, e o codinome dela era Rumor, porque na missão ela chegava à casa do cara e falava: há rumor que seu amigo vai levar um tiro no pé. E o cara ia lá e dava um tiro no pé. Ela usava esse poder para controlar as pessoas a fazerem um rumor que queria, entendeu? Ela conseguia manipular a verdade, transformando a mentira que ela contava em uma verdade absoluta. Depois que ela saiu de casa, que acabou a equipe, ela virou uma atriz. Eu acho não, certeza que ela virou atriz por causa desse rumor, que ela usava o próprio poder dela. Inclusive na série mostra isso. E ela acaba tendo um filho, se casa e tudo, e usa esse poder direto na filha dela, que eu achei ridículo. Mas também é bem mais tranquilo cuidar desse jeito. Pelo amor de Deus. Era uma sensação. Há rumor de que você tá com sono. E ela dormiu. Mas ela estava usando isso o tempo todo com a menina, tanto que ela separou do marido e perdeu a guarda exatamente por conta disso. Porque ela não estava controlando mais, estava usando o tempo todo esse poder com a menina. O número 4 é o Klaus, que tem o codinome de Sensei. O codinome dele tem relação com o poder dele, que é falar com os mortos. O poder dele na série, ele só vai entendendo melhor como funciona aos poucos. Ele, na verdade, tenta se manter afastado desse poder. Aos poucos não, ele só descobre realmente como desenvolve o poder dele no final. No final. Mas ele tenta fugir desse poder o tempo todo, porque desde criança ele foi colocado para ficar sozinho, para ficar preso num lugar escuro, no cemitério, e ficar vendo os mortos falando com ele. Então, para uma criança de 10 anos, isso é um desespero. Foi um trauma na vida dele. Situação terrível. Um trauma para ele, tanto que ele começou a abusar das drogas por conta disso, para poder se desassociar desse poder dele. Mas ele é o melhor personagem do seriado. É bem loucão, sabe? É a diversão do seriado. O ponto de ápice de comédia mesmo tá nele. Em todas as partes que ele tá, mesmo se drogando, ou ficando sóbrio, que era pior ainda. Ele era o ponto-chave da série. E ele descobriu mesmo na série o seu poder no final. Mas na revista ele já conhece todos os seus poderes e já sabe como usá-los desde pequeno. Inclusive, talvez na segunda temporada da série explore mais isso, mas ele também tinha o poder de levitar e tinha o poder de telecinese. Então, talvez na série ele venha a descobrir, já que ele já descobriu o poder principal dele, como manipular os mortos, né? Uhum. Então talvez ele venha a ter conhecimento desses outros poderes na próxima temporada. E na verdade, na série, como não acontece muito na revista, ou não acontece, ele fala muito com o irmão dele que já morreu. Nessa primeira revista, Suíte do Apocalipse não mostra ele conversando com o irmão nem nada disso, mas na série ele está tentando com o irmão dele, que é o próximo irmão que a gente vai falar agora, que é o número 6. Na verdade, a gente vai falar sobre o número 5 e não o número 6, né? Você pulou o número 5 só porque ele é um garoto. E na verdade é o número 5. Ele é o ponto-chave realmente, não como o número 4, que era de humor, mas sim por desenvolver
do seriado Sim. todo. Porque ele tem poder de se teletransportar, tipo, passar daqui para ali. E ele, com o treinamento, acaba descobrindo que pode ir para o futuro ou para o passado, viajar no tempo. Só que ele era proibido pelo pai. Só que um dia ele teve uma discussão com o pai e saiu da mesa e decidiu pular no tempo. Só que ele pulou uma, duas. Quando ele pulou a terceira, ele foi parar no fim do mundo. No futuro. E ele tenta retornar para casa dele e vê que todos os seus irmãos estão mortos. Na verdade, já mais velhos. E ele não consegue voltar para o passado, fica preso ali, sobrevivendo. Então, há uma pessoa que aparece, que também é controladora do tempo, recruta ele para fazer várias missões durante o tempo, de assassinatos. Porque, na verdade, ela é como se fosse uma guardiã do tempo, né? Isso. Que impede que coisas aconteçam que vai mudar o ciclo. Junto com a empresa, tempo. tem uma empresa nisso. Então, ele vai fazendo essas missões, mas ao mesmo tempo ele vai fazendo pesquisas de como realmente voltar para o tempo dele. Ele estava numa missão que ia matar o presidente Kennedy e deu surto ali, ó, eu vou voltar para o meu tempo normal, que era lá no futuro. Só que ele fez o cálculo errado. Em vez de ele ir velho, ele foi com a data que ele fugiu do pai. Isso. Ou seja, ele voltou no Aos tempo do funeral do pai e encontra todo mundo ali. Só que ele é jovem, né? É o único que tá novinho ainda. Isso, com a aparência de 13 anos. O resto já adulto. E ele, na verdade, ele tenta descobrir como evitar esse fim do mundo. Porque quando ele foi lá pro Apocalipse, ele descobriu que o irmão tirou um olho de uma pessoa, que foi a pessoa que causou o Apocalipse, em tese, né? Então, ele fica tentando descobrir quem é o dono daquele olho, para poder evitar esse Apocalipse. E, na verdade, quando ele volta para o presente, né, o nosso presente ali, o Apocalipse é daqui a 7 dias. Então, ele tem 7 dias para poder descobrir tudo, para poder não deixar acontecer o Apocalipse novamente. E agora sim a gente vai falar sobre o filme número 6, que é o Ben. Ele era conhecido como Horror. E realmente o poder dele era um horror. Quem visse o poder dele ia ficar chocado. E ele não gostava muito de usar o poder dele, porque para ele era terrível, era doloroso, porque ele tinha, tipo, seres dentro dele. Saindo da barriga, assim. E aí ele matava os vilões com esses tentáculos que saíam de dentro dele. Então ele saía das missões banhado em sangue, para ele era uma situação realmente ruim. E o Ben, ele morreu. Em alguma dessas missões. Não se sabe como ele morreu, não se sabe o que aconteceu, mas nos tempos atuais ele está morto. E ao que tudo indica, segundo a revista, parece que o Space Boy tem alguma culpa nisso, porque ele se sente culpado pela morte de Ben, mas não explica. Não se sabe o que aconteceu, não se sabe por que ele morreu. E no seriado não dá esse entender. Não dá de o número 1 ter algum tipo de culpa. Algo que deu a entender que eles vão voltar pro passado. Isso, aí quem sabe talvez o Ben novo apareça novamente e sobreviva. E a gente descobre mais um pouco sobre o que aconteceu com ele. Que é um poder legal, né? É um poder legal entre aspas, porque na verdade Mas talvez ele dominando mais, quem sabe, né? É a mesma coisa saindo dentro de você, tipo um alien pra poder matar as pessoas. Não sei se eu ia gostar. Eu também ia achar meio ruim. Agora a gente vai falar da número 7, que é outra mulher. O nome dela é Vânia, não é desse canal, certo? Não é a nossa Vânia. Esqueça a nossa Vânia, a Vânia de Lá com Y. E ela é conhecida como Violino. Na verdade, o seriado todo se passa sem ela ter poder nenhum. Porque o pai proibiu, tentou desenvolver o poder dela, só que o poder dela era muito forte. E ele achou que ela não ia conseguir controlar. Então, prendeu ela numa câmera, sem poder ouvir som nenhum. E depois de dias, deu um remédio e usou a outra garota, número 3. Isso, arrumou. Pra dizer que ela não tinha poder nenhum. Que ela era uma menina comum e não tinha poder nenhum. Então ela passou a acreditar que ela era uma pessoa comum. Que ela era uma pessoa que não tinha nada de especial. E cresceu
pensando que não era nem um pouco especial, não só de não ter poder, mas em todas as áreas da vida dela. Era uma pessoa já com a cara de depressiva, uma cara de arrasada, de que não ia conseguir nada na vida. E aí ela começa a ter um relacionamento com um carinha que foi na casa dela para tomar aula de violino. Esse carinha que, na verdade, acaba ensinando a ela como usar o poder dela, porque no desenrolar de tudo, ele acaba pegando o diário do pai dela. Então, ele vai treinando ela e acaba ele sendo o causador do apocalipse. Porque o poder dela, ela descobre que é o poder mais forte de todos e ela não acabaria em Apocalipse se tivessem tratado ela de outra maneira, se tivessem acolhido ela com a família, os irmãos dela, tivessem trazido ela para perto, mas sempre colocavam ela de lado, colocavam ela de escanteio e ela acabou se revoltando. Então ela acabou usando o poder dela para prejudicar. Porque ela estava se sentindo tão isolada, tão afastada, que ela resolveu se rebelar. Então, para não dar mais spoiler e estragar completamente a série para vocês que não assistiram ainda, eu vou encerrar dizendo que realmente a série é boa, a série vale a pena de se assistir realmente, não vá na expectativa de ser uma série de herói comum, porque na verdade eu achei que seria uma série que viria para competir com aquela Jovens Titãs, e creio que não tem nada a ver. Se você é fã de quadrinhos, nunca vá assistir uma série achando que vai ser igual à revista. Então vá com a mente aberta, é uma excelente série, eu realmente não sabia da revista, fui pela série, adorei a série, espero que seja a mesma pegada na segunda temporada. Exatamente, acho que eles vão na próxima temporada explorar mais cada um dos poderes dos personagens. Acho eu que talvez a Rumor vá ficar sem voz, não vai conseguir mais usar os poderes dela depois daquele acidente que teve. Mas como vai voltar pro passado, talvez volte, né? Pode ser, é verdade, eles vão voltar pro Ninguém passado. sabe como é que eles vão voltar ou não. É mesmo, tinha esquecido desse detalhe. Então provavelmente, né, eles vão pro passado para poder arrumar tudo e tratar melhor a Vânia. E é isso. É isso. Então comenta o que você achou da série. A gente gosta muito de saber o que você acha, o que você achou do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber nossas notificações. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E desconecta. A série A. Bom, vamos falar agora da menina, que é Rumor. Rumor o que ela arrumou? Ela arrumou. Rumor, né?